Lucas 5, versículo 12. A cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos. Mais uma quinta-feira, culto de libertação, ao qual o Senhor, Pai, tem nos reunido cada vez mais, tem colocado, Pai, a Tua igreja, Pai, atenta à Tua palavra, à Tua direção. E que não seja diferente neste dia, Pai. Que possamos, Pai, ouvir com os ouvidos atentos, Pai, com o coração limpo, com o coração disposto a obedecer. Pai amado, que diminua eu nesta hora e que a Tua presença, o Teu Espírito cresça. Obrigado, Senhor, que venha a Tua palavra, o pão vivo que desceu do céu. Amém? Amém, né? Pode se sentar. Glória a Deus. O irmão até veio falando, eu falei, Senhor, a confirmação da palavra do Senhor, quando Ele nos direciona, é algo tremendo. E eu ainda estava em dúvida, né, se seria realmente isso que o Senhor queria que eu trouxesse. E eu falei, Pai, fala comigo. E colocando no canal lá da televisão, nem sabia que tinha esse cartoon gospel, estava passando desenhos bíblicos. E justamente passando a passagem, sobre essa passagem, eu falei assim, meu Deus. E quando o irmão veio aqui, falou que de cada um que nós precisamos ser limpos. E quando o Senhor me deu essa palavra sobre a cura de um leproso, eu não estava nem pensando sobre doença e sobre nada. Eu só falei, Pai, eu nem sei o dia que eu tenho que levar a Sua palavra, mas desde já peço que o Senhor me direcione, coloque no meu coração aquilo que o Senhor quer trazer para a Tua igreja. E na mesma hora o Senhor veio e falou, você quer ser limpa? Quer que eu te limpe? Então seja limpa. E eu falei assim, nossa, eu só pedi a palavra. E ele, você quer ser limpa? Então seja limpa. E na mesma hora veio o leproso. E eu falei, onde que eu ouvi? Eu falei assim, não, Senhor, eu lembrei-me. Quando o leproso, ele se prostra aos pés do Senhor. E ele começa aqui falando, mas a gente começa a ver do começo de Lucas, quando Lucas vem falando nesse capítulo, ele começa a falar do chamado dos primeiros discípulos, né? E Jesus chama aqui Pedro, e a gente já conhece essa história. Só que quando ele desce, né, no finalzinho, que Pedro vê aquilo que Jesus faz, né, a pesca maravilhosa, ele fala assim, eu não sou digno. E ele, calma, vou fazer você seja pescadores de alma, né? Venha e me mostra isso, que não só ele chamando os discípulos, mas quando esse leproso chega a ele, é como cada um de nós chegamos a Cristo, cheio de lepra, sujos, imundo. Mas muitas das vezes temos a dificuldade de prostrarmos ao Senhor. E o Senhor começou a me lembrar, me mostrar, e eu falei assim, meu Deus, lembrei até de Miriam, quando ela ficou leprosa. E o Senhor não fez, tirou a nuvem, apartou a nuvem, enquanto ela não se separou do povo. E eu fui lá em Levítico 14 para poder entender um pouco mais. E a gente sabe que naquela época, até mesmo nesses dias de Jesus, antes dele ir à cruz, a lepra era condenada, era como se fosse um castigo, né? Era o símbolo de condenação, de pecado. Aliás, a maioria das doenças, mas a lepra era um símbolo de condenação, né? De pecado, da miséria humana, do distanciamento de Deus. E hoje não está sendo diferente com a igreja. Muitos de nós estamos nos distanciando de Deus e trazendo novamente essa lepra para cada um de nós. E ele fala aqui,
E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe. E aí o Senhor me perguntou: você quer ser limpo? A mesma pergunta que ele fez quando eu pedi a palavra. Eu falei: sim, pai, eu quero. Ele: então prostre-se. Prostre-se. Assim como esse leproso. Prostre-se. Reconheça que você ainda está suja. Reconheça que ainda há pecado no seu coração. Há pecado que é necessário que tire, para que você consiga caminhar, para que você volte para o caminho da salvação. Eu falei assim: Senhor. E ele falou, prostrou-se sobre o rosto, rogando-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. Aleluia. Sabemos que o Senhor já foi naquela cruz, e Ele limpou não só a mim, mas a cada um de nós. Ele já levou cada pecado. Então o que nós fazemos é por conta e risco agora. O Senhor, Ele não vai lá novamente na cruz, mas Ele nos dá misericórdia para que nos limpemos. Como o irmão falou aqui, eu falei: Senhor, a Tua palavra é pelo mesmo Espírito. E eu vejo que cada vez mais a igreja está num Espírito único. Porque o irmão veio aqui na frente e falou: apartai-vos do velho homem, da velha mulher. Se limpe. Lucas, quando ele mostra aqui, e ele até fala dos 10 leprosos também, ele mostra que ninguém é justo. Que ninguém é justo, ninguém está sem lepra. Mas o sangue de Jesus, a palavra, o caminhar vai nos purificando e nos limpando a cada dia. Mas se eu parar, eu vou deixar essa lepra me consumir. Eu vou deixar que isso impeça de tirar aquilo que ainda resta da velha criatura e trazendo de volta. E aí eu falei assim: meu Deus, hoje a gente sabe que a lepra, né, na medicina tem cura, né, chamada hanseníase. E o que é a lepra? Nada mais que uma doença que dá na pele. Vai ferindo, e você vai perdendo a sensibilidade. Começa como uma feridinha. Assim é o pecado. O Senhor virou para mim e perguntou: se você, quando você se corta, você sente a dor depois ou na hora? Na hora. O irmão falou que ele trabalhando, não sentia, mas quando ele parava, doía tudo. Por quê? Porque parava de se movimentar. Mas aí o Senhor falou: quando você se corta, se queima, a dor é na hora ou ela vem depois? É na hora. O problema do pecado é que vem a dor, mas ela não vem na hora. Ele vai acumulando, assim como a lepra na pele. Ela vai causando feridas em cada um de nós, na mente, no coração, nas ações. E ele disse: Érica, você foi diagnosticada com uma doença para a sua morte, mas você está vivendo. Hoje, olham para você e ninguém diz que você tem uma doença degenerativa que degrada os seus órgãos, a sua pele, assim como já degradou a sua visão e o seu seio, a qual você teve que retirar. Assim é o pecado. Você pode esconder. Hoje, você pode esconder. Antes, a lepra era condenável. Quem estava leproso, aquele é pecador, aquele é assassino, aquele é homicida. Era onde Deus usava para castigar. Os leprosos, eles não podiam se aproximar das cidades, eles não podiam se aproximar das famílias, eles tinham que ser colocados para fora daquela comunidade, da fora daquele arraial. E era passado pelo sacerdote para poder olhar. Se depois de 7 dias continuasse aquelas feridas, você era expulso, era condenado, era diagnosticado como imundo. E não só diagnosticado, quando alguém chegasse perto de você e dizia: eu sou imunda, saia de perto de mim. Alguém hoje fala: ei, eu sou pecadora, não chegue perto. Não, porque não dá para ver.
A lepra era visível, mas o pecado que ainda existe debaixo de cada um de nós não é visível aos olhos, mas é visível aos olhos de Deus. Aleluia. E era uma doença considerada como um castigo. Era o próprio símbolo do pecado. Deus se servia dela para castigar os invejosos, os arrogantes, os ladrões, assassinos. E tinha que ter toda uma purificação quando era curado, né? Porém, a cura era considerada quase um milagre. E só Deus podia fazer. Assim como Jesus hoje na minha e na sua vida. Só Ele pode te limpar. Só Ele pode te salvar. Eu não posso, ninguém pode. Como antigamente, que era uma cura, era um milagre. O leproso sair daquela condenação, sair daquela separação. Assim é Jesus hoje. Te traz dessa lepra, te traz desse pecado para te salvar. Oh, meu Deus, aleluia. Mas antes que esse leproso, ele precisava passar por uma expiação, precisava fazer ofertas, precisava ter sacrifícios. Se você fosse humilde, Deus ainda te dava a opção de usar outros animais, que não fosse o cordeiro. Mas hoje, o nosso cordeiro já foi usado, é Jesus. Ele foi o cordeiro para tirar a lepra da sua vida. A lepra que era visível a Satanás, ao mundo. Mas você ainda continua escondendo ela por baixo da pele. O próprio leproso, ele tinha que se identificar. Ele tinha que ser separado. E aí eu fico imaginando. Hoje eu não falo, eu tenho uma doença degenerativa. Eu tenho isso. Alguém fala? O irmão chega ali fora, não chega perto que eu estou... Não, ninguém fala. Ninguém vai falar. Mas olha como era a humilhação. E a pessoa tinha que passar e ter realmente um arrependimento. Porque só o Senhor poderia limpá-lo. Só o Senhor poderia ver o coração. Assim é hoje com Jesus. Só Ele pode estar na sua mente e no seu coração para saber se realmente você se arrependeu. Porque lá tinha que passar pelo sacerdote, ele tinha que olhar, tinha que testificar. Hoje já foi testificado na cruz a sua libertação. Glória, glória. Já foi testificado. Você não precisa ir a ninguém. Olha, Luciana, vê se eu estou limpa, se eu não tenho nenhum pecado. Vê se eu estou me vestindo como o irmão falou. Vê se eu estou limpinha, Luciana. Não, é Jesus. Você tem que olhar para o alto e falar: Senhor, olhe dentro de mim e me limpa. Olha para ver se eu estou limpa de tudo que tem me afastado da tua presença, do teu caminho. Igreja, o Senhor, eu fiquei assim, me imaginando como essas pessoas eram separadas, porque o pecado, ele separa. Ele separa você. Ele separa você dos seus amigos, ele separa você da sua família, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Porque quando uma família tem uma direção e vê que você está indo para o lado errado, porque quantas famílias não são separadas pela bebida, pela droga, pela prostituição, pelo adultério? Como que não separa, igreja? O pecado, ele te separa de tudo que vem da base de Deus, da base de Cristo. E ele principalmente, ele te separa da união com o Senhor. Porque Jesus foi naquela cruz para que cada um de nós fôssemos remidos e tivéssemos a conciliação com Deus. Porque nós não éramos merecedores, nós éramos os gentios. E mesmo assim hoje continuamos buscando essa lepra para dentro de nós. O pecado é como a lepra. Porque se cada um de nós procurar saber como é uma lepra, hoje chamada hanseníase, você vai vendo que ela vai amortecendo a sua pele. Ela vai tirando toda a sua sensibilidade.
E assim é o pecado. Hoje eu pequei um pouquinho, tá bom. Amanhã eu peço perdão, vou fazer. Aí amanhã você peca de outra forma. Depois você vai pecando. Só que você não vai vendo. E o pecado ele vai te amortecendo, ele vai te deixando insensível. Assim como a lepra te deixa insensível ao toque. A sensibilidade, você não consegue sentir calor, quente, frio, nada. Assim é o pecado no seu coração e na sua mente, nas suas ações, nas suas palavras, no seu deixar de cumprir o propósito de Deus, o caminhar de Deus, a vontade de Deus. O pecado ele vai consumindo, ele vai degradando a sua carne, pouco a pouco, assim como a lepra. Ela vai comendo você. Só que a lepra é visível, porque quem não vê um machucado? Um machucado é fácil de ver, uma queimadura. Mas o machucado do pecado, que eu e você ainda temos dentro de nós, esse você vê, você só finge que não vê. Esse que é o problema. Você se torna insensível ao que ainda está dentro de você. E ele vai te degradando pouco a pouco, apodrecendo a sua carne, assim como a lepra. Você vai ficando podre por dentro. Ainda que vivo, mas já morto para o reino. O pecado, ele vai tirando o caráter de cada um de nós. Porque conforme ele vai amortecendo, conforme ele vai tirando tudo aquilo que a gente tem aprendido, a gente perde, a gente já não se importa mais. Tanto faz. Você vê que quando a pessoa é um viciado, é um alcoólatra, né? Porque a gente só coloca essas pessoas, mas a gente não vê que nós temos uma lepra dentro da nossa boca, a língua. Temos uma lepra na nossa cabeça, a nossa mente, os nossos pensamentos. E a gente vai degradando, a gente perde, porque a mentira é uma lepra. A falta de humanidade, a falta de compaixão, a falta de humildade, a falta de sabedoria em Deus, porque muitas das vezes você busca a sua sabedoria, a sua justiça, mas não a do Senhor. E isso me chama muita atenção, porque não precisem abrir não. Lá em Números 5, em Números 5, ele fala assim, 5:1. A separação dos contaminados. E aí eu pergunto para a igreja, nós não somos mais contaminados porque nós fomos lavados pelo sangue do Senhor. Por que então buscar essa contaminação que tira a presença do Senhor das nossas vidas? Ele fala assim, em Números 5, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, ordena aos filhos de Israel que lance fora do arraial todo leproso, a todo que padece fluxo e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. Desde o homem até a mulher, os lançarei fora do arraial. Os lançarei, para que não contamine os seus arraial no meio dos quais eu habito. Olha isso. E vocês acham que é diferente hoje? Se lá atrás o Senhor já mandava separar, porque onde ele habita não pode haver imundícia. E como a gente vai deixar, e como Jesus vai habitar em cada um de nós, se nós não buscarmos dia após dia essa purificação, essa limpeza. E o que me chama mais atenção é que Jesus, ele já sabia que quando ele se prostrou, Jesus já sabia o que ele queria. Mas Jesus ouviu, esperou, deixou ele se aproximar, porque ninguém se aproximava de um leproso.
Ninguém chegava perto, mas Jesus, por amor a mim, a você, chegou perto de mim e de você, e chega todos os dias, mesmo a gente ainda pecando, errando, Ele se achega a cada um de nós e fala com cada um de nós. Espere que nos prostremos todos os dias e falamos: Senhor, o que eu fiz hoje, limpe, se tu quiser o Senhor pode me limpar, prostre-se, peça o perdão do Senhor, limpe toda a arrogância do seu coração, limpe toda a inveja, peça ao Senhor para limpar todo orgulho, toda falta de perdão que ainda reina na tua mente, no teu coração. Limpa essa falta de bondade, essa sua falsa justiça, que você se acha justo, mas você não é, porque o único que é justo é o Senhor. Limpa, prostre-se. Jesus, assim como esse leproso, Jesus deixou que ele se chegasse, e Jesus hoje fala: chegue-se a mim, prostre-se hoje. Você hoje se prostrou? Ô igreja, Jesus chegou, o leproso, ninguém chegava. Tanto é que os 10 leprosos falaram não pediram nem para limpar, só falaram: Jesus, tem misericórdia. E Jesus mandou cada um deles, eles foram limpos. Só que só um voltou para agradecer. Será que você, esse um é os 9? Muitas das vezes nós estamos sendo os 9. E estamos esquecendo que Jesus, Ele nos limpa todos os dias. Mas para que Ele nos limpe todos os dias, nós temos que nos direcionar a Ele todos os dias. Prostrar todos os dias. Prostrar-se aos pés dEle. Porque Ele diz aqui, ó: eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-lhes. Bem pode. Ora, hoje nós sabemos que Jesus foi naquela cruz por cada um de nós. Ele bem pode todas as coisas, porque sabemos que dependemos dele. E olha a maravilha, Jesus esperou ele chegar, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe. Jesus hoje estende a mão para cada um de nós. Jesus hoje está tocando em cada um de nós. Então, a igreja, prostre-se a Cristo, peça que Ele limpe a lepra que ainda há dentro de você, na nossa mente, no nosso coração, no seu falar, no seu agir. Não deixe que isso seja o que te separa do Senhor. Não deixe que isso te corroa, te tire toda a presença de Deus, porque amanhã eu busco. Um dia que você perde sem Deus é uma eternidade para você. Porque para Deus um dia é uma eternidade, como uma eternidade é um dia. O tempo de Deus não é o nosso. Se você acha que você tem tempo, só quem sabe é Ele. Então não perca tempo achando que não vou, depois eu faço. Você vê que esse leproso, ele não perdeu tempo. Ele viu Jesus, ele foi. E você? Está perdendo tempo com o quê? Ou você quer continuar assim? Hoje, como eu falei, o pecado, ele pode não ser visível a mim, a ela, o que eu faço, não. Mas ele é visível para Jesus. Ele é visível porque sabemos que o Senhor, aqui foi falado sobre em Apocalipse, o Senhor, Ele tem olhos, tudo Ele vê, Ele sabe das tuas obras, Ele sabe até onde é o seu esforço, Ele sabe onde você está caindo. Então levanta, para de cair, cai nos pés para glorificar, para pedir sabedoria do alto. Acorda, igreja, se purificar, se limpar, porque assim como a lepra corrói o corpo e leva à morte, também o pecado, levando à condenação eterna. Então, quando Jesus, ele estende a mão e tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo, e logo a lepra desapareceu. Aleluia. Quero. Você acha que Jesus hoje não quer que cada um de nós nos limpemos? Precisamos,
porque precisamos estar limpo, caminhando para buscar, para ser pescadores, porque o texto acima fala que cada um dos discípulos foram chamados, e não foi Pedro só, não foi João, foi você, foi eu, foi cada um de nós. Então temos que ser discípulos do Senhor, temos que nos limpar. Então Jesus toca agora em você neste momento. Jesus toca, tirando toda a lepra que ainda existe em cada um de nós. Aleluia. Oh meu Deus, quero ser limpo, ser limpo. Ele poderia falar, seja, ser limpo. Ser limpo é para continuar. O ser aqui é ser, não é seja, seja hoje. Hoje você pode, não, é ser, sempre seja limpo. Quero ser limpo. Glória a Deus. Olha a palavra. Prestem bem atenção na palavra que Jesus fala. Jesus toca. Jesus não teve nojinho. Jesus não teve medo. Jesus tocou porque ele fala aqui no próprio texto que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, que cada um de nós, assim como esse leproso, nós somos ainda doentes e precisamos dessa cura diária, essa libertação das nossas vontades, do nosso querer. Fazer as coisas de Deus com amor. Eu falo por mim, meus irmãos. Se dedicar, buscar em espírito e verdade. E Jesus tocou, ser limpo, e logo desapareceu dele. Então hoje, o que já desapareceu de você que Jesus já limpou? É a mentira? Aleluia! É o engordo? Aleluia! É a fornicação? Aleluia! É a prostituição? Glória a Deus! O que hoje Jesus já limpou na sua vida? É a falta de perdão? Glória a Deus! Oh, meus amados, perdoe, ajude, ore, se humilhe. É falta de humildade que ainda reina no teu coração. Mas porque o fulano fez, fulano não importa. O Senhor disse que a gente tem que dar a outra face. Jesus já te limpou, igreja. Quantas coisas, quantas maravilhas o Senhor já tem feito. Porque cada um de nós que dá um testemunho aqui de uma doença, de algo que Ele deu uma bênção, isso já é uma purificação, isso já é uma limpeza, porque Ele leva toda a doença, Ele tirou toda a enfermidade, e vamos continuar com essa leprinha. Olha aí, tem alguma ferida? Não estou vendo não, mas olhe para dentro, olhe para dentro de você. Jesus, o que mais me deixou impressionada, quando ele pergunta, quer ser limpa? É porque muitas das vezes a gente até quer, mas não temos a força de vontade. Porque é mais fácil você continuar naquilo que te amortece, naquilo que te apraz. Porque ser limpo requer sacrifícios, igreja. Ser limpo requer renúncia. Ser limpo requer dedicação, não é Casas Bahia não. Dedicação total ao Senhor. Só que nós nos dedicamos muitas às outras coisas e esquecemos. Então a limpeza não é só daquilo que os outros não podem ver, só Cristo. Porque muitas das vezes eu não vejo, o irmão não vê, mas quem está lá fora está vendo. Quem está lá fora está vendo que você não tem humildade, que você não tem a bondade, você não tem um senso de justiça, que você age, fala de um jeito, mas age de outro. E nisso você escarnece o nome do Senhor Jesus. Então até nisso você tem que ser limpa nas suas ações. E quando ele fala aqui, e ordenou que ninguém dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Aleluia! Só que hoje o testemunho vive você.
É você, porque quando lá fora olhar e falar, caramba, olha a Érica, eu lembro de como ela era, como ela andava, e olha hoje, é a purificação e a limpeza ou não é? O meu sacerdote é Jesus, assim como o de vocês. Só que quando veem, estão glorificando o nome do Senhor. Estão vendo que houve uma limpeza, está havendo uma transformação, está havendo uma purificação, porque Jesus está fazendo em cada um de nós. Então, irmãos, busque essa limpeza. Jesus agora, hoje nós somos essa testemunha viva, não precisamos, somos a Bíblia que muitos lá fora veem e leem. E esquecemos disso. Quando fofocamos, quando falando mal, às vezes a gente não está prestando atenção, até mesmo com nossos familiares. E Jesus chama a atenção para cada um de nós, quer ser limpa, porque ninguém vai ficar gritando, eu sou imundo, eu sou pecadora, eu estou fazendo fofoca, hein? Eu estou mentindo. É ruim, ninguém faz isso. Queria ver se fosse naquela época, tu ia estar separado, eu ia estar separado. Está pensando? Olha como Jesus tem misericórdia. Ele aqui fala com você e comigo nesta hora. Toca em cada um de nós, mesmo ainda sendo errantes. Ele toca agora, Ele te limpa da enfermidade, Ele te limpa da maldição, Ele te limpa do caminho errado, Ele te limpa da falta de perdão, Ele te limpa de tudo. É só você prostrar-se aos pés dele. É só você mostrar, porque Ele já sabe. Mas assim como o leproso, ele esperou o leproso vir. Muitas das vezes a gente quer que Jesus venha, só que Jesus já foi, igreja. Jesus já fez o que ele tinha que fazer naquela cruz. Agora é cada um de nós que temos que estar aos pés dele. E todos os dias, como eu vou até ele? No meu coração, na minha mente, buscando aquilo que é do alto, tirando toda a imundície que está em volta de mim. Porque muitas das vezes você tem absorvido lixos, peso. Não é que você não possa ajudar o seu irmão, mas você não pode trazer que aquilo te suje mais. Você tem que usar a palavra do Senhor em oração. Então, quando ele fala que não veio para os sãos e sim para os doentes, ele me mostra o quanto ainda somos doentes. Mas ele está trilhando esse caminho para cada um de nós, para que possamos ser sãos, curados, para que possamos estar com as vestes limpas, porque quando era curado, o leproso tinha que queimar, tinha que ter vestes novas. E qual a sua vestes hoje? Queima essa velha criatura. Queima essa roupagem, não essa que a gente usa, mas essa roupagem que insiste em estar dentro de nós, arranca e coloca as vestes do Senhor. Porque Ele já limpou cada um de nós com sangue naquela cruz. Mas precisamos todo dia se negar. Porque Ele falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Fala aí, não precisa responder para mim não. Quem hoje se negou? Quem hoje quando levantou, pegou aquela cruz vazia de toda imundície que Ele deu para cada um de nós, uma cruz de amor, de perdão, de misericórdia, e negou a si mesmo? Quem fez isso hoje? Porque isso é diário, irmãos. Eu lembrei da irmã Isabel na quinta que ela pregou, que eu ouvi a pregação online. Ela diz que se levanta e já glorifica a Deus. Aleluia. Nós temos que nos negar todos os dias. Então Jesus te toca nessa hora. Ele ainda está vindo, Ele está esperando cada um de nós. Prostre-se, igreja. Tire esse pecado que ainda está corroendo a sua mente, o seu coração, porque isso é uma lepra que vai separando, e quando você vê, você vai estar fora do arraial. Mas esse arraial hoje não é aquele lá não, é fora do reino. Mas o Senhor disse aqui, que aquele que permanecer fiel, firme até o fim, receberá a coroa da vida. Terá um nome escrito no livro da vida. Será chamado do novo nome que só Ele, o Pai, sabe. E já foi pregado aqui, que é Jesus. Será
Nós fomos convidados, nós somos a noiva. Não deixe que a lâmpada de vocês se apague, não deixe que o azeite, fique atento, fique acordado. Não sejam como os outros 9 que foram curados, receberam e foram. Porque não adianta, irmão. Não adianta só receber. O Senhor, Ele fez, Ele faz e vai continuar fazendo. Mas temos que entender que mesmo nos dias maus, temos que glorificar. Então, oremos, pedimos para que, Senhor, Tu podes me limpar. Se Tu quiseres, bem pode. E o Senhor diz hoje, eu quero ser limpo. Ser limpo, igreja. Ser limpo hoje. Ser limpo amanhã. Ser limpo até que Ele venha. Todos os dias. Limpe-se de tudo que ainda afasta você da presença de Deus. Fique com essa palavra, igreja, em nome de Jesus. A palmas louvadas ao Senhor.